Eu sei que você perde um tempão scrollando o feed de uma rede social. A gente vê um vídeo depois do outro e aí o nosso cérebro derrete com a dopamina fácil e isso se torna mais interessante do que qualquer outra coisa. Isso acontece o tempo todo comigo e é um hábito que acaba atrapalhando outros hobbies muito mais saudáveis, como uma leitura. E não é que a gente não queira ler, é que a nossa atenção tá sempre sendo disputada. Como é então que histórias vão competir com o algoritmo que tá sendo feito justamente para aprender a nossa atenção? Se você também se pergunta isso, fique em paz, porque eu trouxe aqui nesse vídeo livros que vão te fazer esquecer completamente disso aqui. Oi, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer alguns livros que conseguiram prender muito a minha atenção e que fizeram algo que é bem difícil hoje em dia, né? Que é a gente se esquecer do celular. E eu espero que essa lista te ajude se você é uma pessoa que também quer começar a passar menos tempo aí nas redes sociais. Sempre que eu tô com uma ressaca literária, eu busco mistérios. Eu sou uma grande fã de mistérios, isso sempre funciona perfeitamente pra mim, então nada como recorrer aí à rainha do crime, né, a Agatha Christie. O meu favorito dela e o que eu mais recomendo é E Não Sobrou Nenhum. Mas também dá pra falar aqui de O Natal de Poirot ou O Assassinato de Roger Ackroyd, que foram outros livros dela que me tiraram do mundo real, me tiraram da realidade e que eu recomendo muito. Fica aqui essa dica pra quem também é fã aí de mistérios tradicionais. E já que a gente tá falando aí de autores clássicos, de livros clássicos, outro livro que eu li ainda esse ano e que eu não consegui parar de ler foi O Bebê de Rosemary. Você já deve conhecer O Bebê de Rosemary, em que uma mulher e o seu marido se mudam para um apartamento novo em Nova York e a partir daí coisas muito estranhas começam a acontecer com ela, principalmente depois que ela descobre que ela tá grávida. Se você quer saber mais, inclusive, sobre esse livro e filme, eu tenho um vídeo só sobre ele que eu vou deixar passando aqui em cima. Esse é um daqueles livros em que você sabe já que tem algo muito estranho, muito errado acontecendo e você tenta descobrir o que é, né, junto ali da protagonista, enquanto você teme por ela, porque você sabe que ela não tá segura. E pensa em um livro que é magnético e que tem um terror que aumenta ali a cada capítulo. Eu li ele em uns 2 dias, eu acho, e assim, só porque eu tinha que viver, tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas, porque eu teria facilmente largado tudo só pra focar nessa história de tão boa que ela tava. Virou aí facilmente um dos meus favoritos do terror. E já que a gente tá falando de favoritos, eu preciso falar de Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister. Esse foi um livro que eu também li aí em 1 ou 2 dias. E, gente, foi uma leitura que, assim, eu esqueci da minha vida enquanto eu lia. Esse livro conta a história de uma mulher chamada Jen, que presencia um crime terrível envolvendo ali o seu filho adolescente, e a partir disso ela acaba caindo em um loop temporal. Nesse loop, ela vai voltando cada vez mais no tempo e você vai investigando junto dela um mistério ao contrário, onde você já sabe do fim e aí você vai voltando ali para entender como as coisas aconteceram. E assim, falando só da sinopse, eu acho que não dá para mensurar, para explicar o quanto que esse livro foi incrível e divertido para mim. Que história viciante e cheia de reviravoltas. Eu recomendo muito, muito mesmo para quem gosta de um suspense. Nessa mesma linha, eu também posso citar aqui como indicação A Primeira Mentira, da Ashley Elston, que é outro livro que é muito magnético e muito, muito interessante e divertido. E já que a gente tá falando de obras que nos fazem esquecer de todo o resto, eu não posso deixar de falar de uma das minhas autoras favoritas, que é a Holly Jackson. A Holly sempre escreve thrillers meio young adult e eu sempre gosto muito das propostas dela. Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é uma trilogia dela, foi uma trilogia que eu fiquei tão obcecada, mas tão obcecada, que eu virei madrugadas lendo os livros. O último livro da trilogia, que é o Boa Garota Nunca Mais, eu literalmente não conseguia parar de ler, de tão doida e tão intensa que tava a história na reta final. E aí eu lembro que eu virei a madrugada lendo, era tipo 7 da manhã, e eu tava terminando de ler o livro muito impactada, assim, pensando, meu Deus, que história foi essa? Outro mais recente dela, que tem essa mesma pegada de thriller young adult, e que eu li recentemente, foi o Ainda Não Morri. Tirando só o finalzinho ali, que eu tenho as minhas ressalvas, eu fiquei obcecada, viciada por essa história, e
foi outro livro que eu achei muito, muito divertido. Eu acho que ele, inclusive, me tirou de uma ressaca literária. Eu acho que fazia um tempinho que eu não lia nada, e aí quando eu li ele, eu li numa tacada só e valeu muito a pena. Se você gostou de Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu acho que tem muitas chances de você gostar do Ainda Não Morri. Mas tem outro tipo de livro muito viciante e ele nem sempre depende de mistérios. Um dos maiores exemplos disso, pra mim, foi o prequel de Jogos Vorazes, que é O Amanhecer na Colheita. Eu já conhecia esse universo, eu amo muito Jogos Vorazes, sempre feito parte da minha vida e é uma das minhas trilogias preferidas. Então, teoricamente, assim, era pra esse livro ter sido ali meio que só mais um retorno da saga e tudo mais. Mas, nossa, nem de longe foi só isso, foi muito, muito mais. Eu fiquei muito impactada e muito viciada com essa história. Eu fiquei muito vidrada com esse livro, eu não queria largar, assim, as páginas, e foi um turbilhão de emoções também, porque acontece muita coisa nessa história. Enfim, eu me emocionei, chorei, fiquei animada, fiquei tensa, e no fim ele tá, tipo assim, acho que no top 3 da saga pra mim, contando a trilogia, claro. E ainda nessa linha de fantasia, eu posso indicar 2 outros livros que eu li nesses últimos tempos e que também me deixaram muito obcecada, que foram Alquimia dos Segredos e A Duologia da Mariposa Escarlate. Nossa, esses livros, eles têm personagens, propostas, sistemas de magia e universos que me deixaram vidrada. É como se eu tivesse ali naquele universo, sabe? Eu tava muito, muito obcecada por essa história. Eu ainda não superei Mariposa Escarlate, inclusive. E se você gosta de fantasias com romances também, os romances aqui são tudo. O Alquimia dos Segredos é da autora Stephanie Garber, que é bem famosa por escrever livros de fantasia, de romantasia. E o livro conta a história da protagonista Holland, que estuda ali um curso voltado para mitologias no cinema, uma coisa meio folclórica. E é muito, muito legal, inclusive, essa parte de cinema, porque o livro é cheio de referências. Ele se passa ali em Hollywood, o que ajuda muito, né, para essa ambientação dar ainda mais contexto pro tema. E a Holland, ela acaba presa, ela mesma, em uma exploração que envolve essa mitologia do cinema. Então, é como se ela estivesse numa jornada mágica que mistura várias questões místicas ali daquela realidade, né, daquele universo, com meio que uma caça ao tesouro, assim. Ela tá em busca de algumas respostas, em busca ali de alguns objetos, e isso é muito, muito legal. Eu fiquei muito obcecada por essa história. E a duologia Mariposa Escarlate também é uma fantasia com romance, né? Uma romantasia que conta a história da Rune, que é uma bruxa infiltrada ali na sociedade. Ela precisa esconder que ela é uma bruxa meio que se fingindo de uma socialite super fútil para que ninguém descubra a verdadeira identidade dela, porque ali naquele mundo as bruxas estão sendo caçadas. E falando de uma fantasia nacional, vale muito falar de Pequenas Maldições, que é um livro da Caroline Carnevale, que também me deixou encantada, principalmente por referências mitológicas e toda uma ambientação incrível que ela constrói. Em Pequenas Maldições, a gente acompanha a Anastasia, que tem poderes de fadas cruéis, e ela tá em uma jornada bem insana de ambição ali e busca por poder. O livro é lindo, ele é cheio de referências a contos de fadas e a mitologia celta, e ele tem vilões também nos papéis ali dos protagonistas. Esse é um livro que eu recomendo muito, muito para quem gosta do gênero, e ele também tem continuação. Até agora eu falei de livros que me fizeram muito me esquecer do nosso mundo, mas esses próximos, eles também me fizeram olhar para o nosso mundo de um jeito diferente. Piranesi é um livro que eu li recentemente e que já se tornou um favorito. É uma fantasia em que o protagonista está vivendo em um labirinto de salões cheios de estátuas e ele não sabe nem quem ele é e nem o que ele está fazendo ali. E é só isso que eu vou falar, porque eu acho que uma das coisas mais legais nesse livro é você ir realmente descobrindo muito ali dessa história junto com o protagonista. Mas fazia muito tempo que um livro não despertava tanto a minha curiosidade que nem esse. Eu queria muito saber o que estava acontecendo, eu queria muito saber no que aquilo ia dar. E é um livro que, quando eu terminei, eu ainda fiquei refletindo, eu fiquei muito tempo pensando sobre ele. E o mesmo vale para Ceifador, que é uma trilogia de fantasia, só que mais voltada para a ficção científica, sobre uma sociedade que avançou
tanto nas tecnologias que as pessoas vivem para sempre. Eu amo muito, muito, muito a trilogia Ceifador. Foi outra que foi impossível parar de ler, eu fiquei obcecada. Ela é cheia de ação, cheia de acontecimentos magnéticos, assim, e eu gosto tanto que eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre ela, eu vou deixar passando o card aqui em cima. São livros que têm personagens muito, muito bem escritos, nossa, eu amo muito os protagonistas dele, e ele também tem grandes viradas nessa história, nem só reviravoltas, assim, tipo plot twists, mas o livro tem viradas grandes, assim, nos acontecimentos, no andar da trama, ele vai por caminhos pouco previsíveis também, então se tornou uma das minhas trilogias favoritas e eu recomendo muito para tirar de uma ressaca literária. E por último, eu preciso falar daquele tipo de livro que acaba com a minha rotina, porque eu não quero fazer mais nada quando eu tô lendo eles. Eles criam uma tensão e um mistério tão grandes que eu não quero parar de ler até eu descobrir o que tá acontecendo e se os meus palpites estavam certos. Que são os thrillers, né? Um dos subgêneros que eu mais amo e que eu mais leio também. Aqui como indicação eu trouxe um autor de thrillers que eu tenho lido bastante, que é o Riley Sager. Eu li alguns livros do Riley e eu achei todos muito, muito, muito viciantes e magnéticos. São livros que vão te fazer esquecer de tudo ao seu redor até você descobrir como que aquela história termina. São livros que têm momentos ali bem mirabolantes, bem fora da caixinha, mas enfim, às vezes é realmente o que a gente quer, ela é algo extremamente divertido, por mais mirabolante que seja. Um que eu li dele recentemente e que tem uma proposta muito diferente, muito interessante, é o Sobreviva à Noite. Nesse livro tem um serial killer que tá assustando ali uma cidadezinha universitária e a protagonista, Charlie, decide pegar uma carona para voltar ali para sua cidade natal e fugir ali, né, dos perigos da universidade. Só que essa carona começa a ficar cada vez mais estranha, e aí a Charlie começa a se perguntar se nessa tentativa ali de fuga ela não acabou justamente presa com o perigo. Esse é um livro muito, muito interessante e eu amo a escrita desse autor. Eu acho que é uma escrita que fisga, sabe? E que você fica muito, muito imerso naquele mistério, naqueles acontecimentos, e ele vai acrescentando mais camadas e mais loucuras de mistério ao longo do livro, o que deixam ele muito divertido pra mim. E como eu falei que ele gosta muito de momentos mirabolantes, ele adora reviravoltas malucas. Então, às vezes, quando eu tô lendo um dos livros dele, eu já fico tentando imaginar qual seria a conclusão mais imprevisível de todas, para tentar acertar ali o final. Enfim, eu já tô avisando que ele tem algumas conclusões mirabolantes, porque às vezes eu sei que tem gente que espera momentos mais pé no chão, né? Então já está avisado que ele é bem fora da caixinha. Outro dele que segue essa mesma linha e que ficou famosíssimo nas bookreads nos últimos tempos é O Massacre da Família Hope. Gente, que livro intenso, divertido e com uma reviravolta maluca após a outra. Eu devorei essa leitura, ela me fez esquecer do mundo e foi ela que me fez ir atrás também de outros livros do autor. Enfim, gente, depois de listar todos esses livros para trazer aqui para vocês, eu acabei percebendo que, apesar de eles serem muito diferentes, né, entre si em alguns momentos, alguns de fantasia, alguns thrillers, mistérios tradicionais, eles têm muito em comum essa curiosidade, né, que faz você não querer largar um livro por nada. Eles me faziam precisar descobrir o que ia acontecer depois, e acho que é justamente por isso que eles conseguiram tanto competir com o algoritmo que foi feito, né, para prender nossa atenção. E eu queria fazer uma menção honrosa a Game of Thrones, que tá sendo aí a minha maior obsessão do momento. Cara, a minha personalidade agora é ser muito fã de Game of Thrones. Eu passo 80% do meu tempo falando de Game of Thrones. E nos 20% restantes eu torço pra alguém falar de Game of Thrones pra eu falar mais. Eu quero muito falar de Game of Thrones aqui no canal, inclusive. Então é bem possível que um dos próximos vídeos já seja sobre esse livro aqui. E eu tô obcecada, tipo, simplesmente isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado das indicações, que elas te ajudem a, por exemplo, sair de uma ressaca literária, ou pelo menos a passar um pouco menos de tempo aí nas redes sociais. E me conta aqui se você já leu algum desses livros que eu mencionei e o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você gosta de fantasias, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui que tá passando, em que eu falo de Piranesi, que se tornou aí uma das minhas leituras favoritas do ano. Muito obrigada por assistir até aqui, a gente se vê num próximo vídeo e até mais!